O que eu tô começando a ver é flamenguistas mais novos do que eu, de, sei lá, tem 20 anos agora. Tipo assim, olha pro Vasco como se fosse um jogo qualquer, mano. Tá ligado? Tipo assim, ganhar do Vasco aqui. Mano, não pode. O Vasco não pode deixar isso acontecer, mano. Flamengo, será que ainda vê o Vasco como rival? Mas O Léo Carmona, ele falou isso no Sport TV, eu comecei a pensar, acho que ele tem razão. 30 jogos, últimos 30 jogos, 2 vitórias só do Vasco. Bom, 30 jogos é jogos pra caralho, irmão. Conversando com um torcedor vascaíno mais novo, um torcedor aí de 17, 18 anos, bota aí pra 19 anos, e ele me falou o seguinte: eu não consigo encarar um Vasco e Flamengo tranquilo. A frase dele foi essa: eu nunca fui, ele vai em todos os jogos, todos os clássicos, eu nunca fui no Vasco e Flamengo achando que o Vasco vai ganhar. Ainda não tive essa oportunidade. Era disso que eu estava falando. Agora. A minha geração, a minha e do Túlio, tipo assim, a gente começou no futebol com o Flamengo e Vasco ali cabeça a cabeça, né? O Flamengo um pouquinho à frente ali em títulos, mas, pô, o Vasco porrando o Flamengo em 97. O momento do Vasco era o melhor, né? Melhor, ganhando tudo ali na final da década de 90, início da década de 2000, e o Flamengo na seca e tal, então tinha essa rivalidade muito aflorada. Só que a minha geração, mano, viu o Flamengo ser tricampeão em cima desse Vasco vencedor pra caralho, né? Que acho que o grande trunfo do Flamengo na rivalidade é, cara, quando vocês eram melhores, a gente foi lá e ganhou um tri, tá ligado? Isso é bem grande na rivalidade. Que satisfação, aspira. E aí depois entrou nessa sequência aí, teve ali 2015, 2016, que o Vasco foi bem contra o Flamengo, eliminou o Flamengo de Copa do Brasil e tal, eliminou de Carioca. Mas o resto, cara, a nossa geração só viu. E aí o que eu tô começando a ver é flamenguistas mais novos do que eu, de, sei lá, tem 20 anos agora. Tipo assim, olha pro Vasco como se fosse um jogo qualquer, mano. Tá ligado? Tipo assim, ganhar do Vasco aqui. Mano, não pode. O Vasco não pode deixar isso acontecer, mano. A rivalidade tá enfraquecendo pelo nível tão baixo que o Vasco tá. E não estou zoando, tô falando na moral. É bizarro. Mas bizarro. O bizarro, assim, você tá coberto de razão, só que essa deveria ser uma das preocupações secundárias do Vasco. Porque exatamente, o problema não é que o Vasco tá enfraquecendo nesse sentido. O Vasco tá enfraquecendo em todos os sentidos. No geral. Não é só o Flamengo enquanto rival que tá enxergando de uma maneira diferente. É, sei lá, um torcedor do Palmeiras, igual o Vitor Lopes tá aqui. Torcedor do Bahia. Torcedor do Fortaleza. Ele vai pegar a tabela do Brasileirão e vai olhar pro Vasco. Não respeita mais o Vasco. E ele vai olhar assim, beleza, Vasco e São Januário? não, beleza, dá pra sonhar, dá pra ganhar. Cara, que merda, hein? Sabia não? Esse foi o comentário que eu... exatamente A tabela planejada dos outros times não respeita o Vasco mais, porque o Vasco porque o Vasco não se dá o respeito. Esse é o problema. E o torcedor, parte da torcida, parece que tá aceitando isso numa passividade absurda. Porra, eu queria falar sobre isso também. Isso incomoda, cara, porque tem torcedor que você não pode criticar, porque fala assim, tu não é vascaíno. Não, cara, eu tô criticando justamente porque eu não quero ver meu time nessa situação. É completamente o oposto. Enfim, eu acho que tem uma galera que tá revoltada corretamente, e aí tem uma galera que pesa demais a mão, enfim, os extremos sempre são perigosos, né? Sim. Mas o que me incomoda mais é essa galera que acha que tá tudo bem. Não, galera, é isso aí, vai dar a volta por cima do jeito que tá. Vai, cara, do jeito que tá, não vai. É foda, cara, é foda. É um momento muito difícil. Eu, pelo menos, assim, o que me dá um alívio é que eu consigo separar muito bem as coisas, porque eu fico imaginando aquele torcedor que deixa o que o time te consome levar pro resto da vida. Esse cara deve estar na merda. Esse cara deve estar numa merda, assim, depressiva, assim, porque é foda. Porque se você não souber separar, o Vasco vai consumir a vida dos seus torcedores. Vai. É um negócio assim que... Nós vimos o cara lá desligar o interruptor do Maracanã no sábado. Verdade. E presenciamos mais uma atuação vergonhosa. Eu discordo de todo mundo que falou, não, o Vasco jogou bem. Jogou bem porque o Flamengo não quis jogar. Se o Flamengo quisesse jogar, o Flamengo metia outra porrada no Vasco mais séria ainda. O Flamengo é muito melhor, e com um lateral direito improvisado na esquerda, um zagueiro terminando de lateral esquerdo e o terceiro reserva da ponta esquerda fazendo o gol definitivo. Então, essa coisa, nós jogamos 20, jogamos porque os caras disseram fazer. Sem o Gerson. Verdade, sem o Gerson. Lembrado. Vamos jogar, deixa os caras jogarem aí para também ficar. O Flamengo respeitou o Vasco. O Flamengo respeitou. O Led hoje falou isso.
E eu concordo plenamente. O Flamengo respeitou. Lá o lateralzinho do Flamengo, depois do jogo, pediu desculpas. Eu acho que ele não fez nada demais. Fez nada demais, prendeu a bola, fez o jogo andar. É bom, porque ele arranca. O Vitor Luiz não puxa a camisa, o Paulinho não dá uma porrada nele, o João Vitor recupera e perde a bola de novo. Aí a culpa é do cara que vai fazer o nhenhenhen. Porra, na hora de dar uma porrada no cara, ninguém deu. Mas na hora de brigar porque o moleque quis dar um passo pro outro, pô, sério, né? Menos. Tu é um cara... Tu é um mito. É um mito! Então o time dos caras é muito melhor do que o nosso, já, ó, há muito tempo. Eu queria entrar nesse tema aí que o Lédio abordou hoje, né? Porque foi muito discutido, dessa questão da ausência de rivalidade, sabe? Estava vendo agora na ESPN, aqui a gente tem umas televisões aqui no shopping, e a discussão era da distância do rival para os demais. E vamos colocar na moral, porque eles têm competência no que eles fizeram. Porque nós estamos em outro patamar. Mas você sente isso também no dia a dia, de que não tem mais essa rivalidade toda, essa bronca toda. Para eles é mais um jogo legal, importante vencer. Para nós é mudança de paradigma, sabe? É uma catarse coletiva quando ganha, um negócio assim, fora do comum. Só lembrar aqui, só para trazer como informação, nos últimos 5 anos, 16 jogos, 12 vitórias deles, 2 empates e 2 vitórias do Vasco. E nos últimos 10 anos, são 44 jogos, 20 vitórias dele, 16 empates e 8 vitórias do Vasco. E nesses últimos 5 anos, o Vasco, em 12 derrotas, tomou 30 gols. É quase uma obrigação tomar 2 gols por partida. Não ri. Flávio, eu corroboro, assim, 100% com o que disse o Lédio, e eu tive, inclusive, essa semana, conversando com um torcedor vascaíno mais novo, um torcedor aí de 17, 18 anos, bota aí para 19 anos, e ele me falou o seguinte: eu não consigo encarar um Vasco e Flamengo tranquilo. Eu não consigo ver esse jogo. Eu nunca fui para um Vasco e Flamengo, a frase dele foi essa. Eu nunca fui, ele vai em todos os jogos, todos os clássicos. Eu nunca fui no Vasco e Flamengo achando que o Vasco vai ganhar. Ainda não tive essa oportunidade de ir para um jogo achando que o Vasco vai ganhar. E aí você pega os números aqui, vamos lá. A última vitória do Vasco, eu estou com o aplicativo do SofaScore aberto aqui. A última vitória do Vasco foi dia 29 de janeiro contra o Maricá, por 1-0. Depois disso, o Vasco empata com Volta Redonda, e aí aqui eu faço um adendo interessante, que a gente fez a transmissão desse jogo no Maraca, e entrevistei um torcedor no pós-jogo, Sérgio Major. E ele falou: o Vasco, quando pega um time minimamente organizado, o Vasco se perde. E foi o que aconteceu. Não venceu Volta Redonda, não venceu o Fluminense, não venceu o Sampaio Correia e agora não venceu o Flamengo. Então, assim, Lédio, o Donan, na minha opinião, estão corretíssimos. Os caras chegam para jogar com a gente e sempre tem aquele negócio de clássico iguala. Não, o clássico as coisas se igualam. Geralmente assim, no clássico as coisas se igualam. No Vasco e Flamengo, esquece isso aí. Que trágico! O Flamengo, será que ainda vê o Vasco como rival? Isso aí. O Lédio Carmona, ele falou isso no Sport TV, eu comecei a pensar, acho que tem razão. 30 jogos, últimos 30 jogos, 2 vitórias só do Vasco. Bom, 30 jogos é jogos pra caralho, irmão. Irmão, eu vi também, acho que foi o Noite de Copas que postou. Parece que até 2015, 2014, a distância ali no Clássico era de 11 ou 9 vitórias de diferença. Agora já é papo de mais de 25, 26. O Flamengo tem sobre o Vasco. É muita diferença. Muita diferença. Eu não sei se em algum período desse Clássico dos milhões, um time se sobressaiu tanto sobre o outro durante tanto tempo. E na verdade, acho nenhum clássico. Você pode pegar aí no Brasil. Tem jejum, tem igual o Botafogo passou um jejum grande com o Flamengo recentemente, ali no período de 2000 ali, até a primeira década do século, o Botafogo sofreu com o Flamengo. Recentemente o Fluminense não tem ido bem contra o Botafogo, mas dessa maneira que o Vasco tá sobre o... que o Flamengo tá sobre o Vasco, eu nunca vi. Sem contar que os últimos 30 jogos, pô, teve um 6-1 nesse meio tempo, teve finais. Eu vi uma estatística também que o Vasco não ganha do Flamengo em final desde 88, eu acho, o gol do Cocada. Eu acho que foram 8 ou 9 finais. O Vasco só ganhou uma.
loucura. Mas vou perguntar aqui pro flamenguista. O Vasco ainda é rival do Flamengo ou não? Não. E já há bastante tempo. Claro que agora, nessa reta final, é para declarar realmente que o Vasco não é o nosso rival. E a pergunta do amigo aí, Felipe Luiz, a gente pode ver aí, nenhuma derrota e nenhum gol sofrido nesse campeonato carioca. Não é só a derrota, mas também gol sofrido. Isso é muito importante. E o Felipe Luiz é campeão do Brasileiro desse ano. Pode gravar aí, ó. Como o Norte fala, pode gravar. Só se foi campeão. Modelo de cabelo. Só foi o modelo de cabelo. L'Oréal Paris. L'Oréal Paris. Não, é bom ele falar isso porque o Vasco tem que parar com essa bronca aí de que tá fazendo clássico ainda. Não tá, porra.